Fala galera, começamos mais um episódio do Podnext, dessa vez com um convidado mais do que especial, mas antes de apresentá-lo, né, nós vamos falar um pouco aqui dos nossos patrocinadores. Agora a gente tem patrocinador novo, né, Marcel? Isso aí. O G30, que é uma mentoria que a nossa loja faz parte, né? E essa mentoria realmente de dezembro para cá mudou o curso da história da nossa loja. Tem sido realmente algo surreal que tem acontecido. A gente já está aí praticamente dobrando a quantidade de vendas em um mês, por mês, né? Já batemos a meta do ano anterior. Né, na data de hoje, né, metade do ano, já vendemos aquilo que a gente vendeu durante o ano todo passado. E a gente vai colocar um QR Code aqui na tela. Se você quiser, tiver interesse, for lojista ou trabalhar em uma loja, entre em contato com eles, que realmente eles têm uma estrutura que pode te ajudar. Show. Também nosso outro patrocinador, a Vitrine Rodas, está aí com a gente desde o início e também é um prestador de serviço nosso lá. Tudo que a gente precisa relacionado a rodas, pneus, acessórios, né, de carros, a gente está sempre com eles lá e a gente indica e recomenda demais. E agora, né, para começar, o Marcelo vai apresentar, que conhece aí há mais tempo. Posso falar, nosso grande amigo, né, conhecido formalmente como Ayrton Batista, né, e aí mais conhecido ainda como Zezinho. Né? Zezinho. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Maravilha. Marcel, o Zezinho, pessoal, para quem não conhece, já teve a oportunidade de trabalhar em diversas concessionárias, né, marcas, já conheceu vários modelos e vai estar nos passando aqui alguns exemplos, né, experiências que ele já teve em todos esses anos. Zezinho, conta aí um pouquinho como é que tu começou, né, assim, teu gosto para carro, família, tá aberto aí, é contigo a tua apresentação. Marcel, foi meio que vindo no sangue, né, meu pai sempre teve isso, minha família, tinha duas tias que tinham retífica, quando retífica era a forma de se consertar carro e tudo mais, ali anos 80 e 90. Elas têm até hoje essas retíficas. E meu pai, entusiasta, sempre gostou muito de carro e isso eu devo muito a ele, veio geneticamente por ele, né? Meu pai tinha um Fusca que você conheceu, esse carro foi meu, depois ele passou para mim e aquele carro ele reformou várias vezes, ele desmontava inteiro. E vinha uma mecânica toda nova. Então, assim, por várias vezes eu tava dormindo em casa com motor de carro zero dentro do meu quarto. Ali. Então, isso ao longo dos anos foi me marcando e eu cresci com aquela convicção que eu ia trabalhar com isso. E aí, minha formação, eu iniciei e hoje trancado um curso de engenharia mecânica, cursei até o 3º ano. E aí eu disse, não, eu vou trabalhar com isso e não dá para esperar até o fim do curso. E aí surgiu aqui em Fortaleza na época, não sei se você lembra, uma representante de pneu Continental que era uma equipadora também chamada Politotal. Que era aqui próximo na Washington Soares. E aí eu me candidatei, cheguei lá, parei o carro e disse, cara, eu quero trabalhar aqui. Porque eu vi o universo de acessório, aí era no auge do filme Velozes e Furiosos ali. Eu vi acessório Momo, que equipava no filme. Eu vi acessório Sparco. Já tinha esse gosto para carro, né? Quando eu olhei, eu disse, cara, eu quero trabalhar com isso. E é aqui, é agora, eu vou entrar. E parei, entrei. E aí conversei com o gerente, que foi um grande mentor, me ensinou bastante coisa de carro, parte técnica, que até então eu conhecia muito do que a revista entrega. Na época era revista, né? Eu era assinante de, no mínimo, 3 revistas. E eu lia toda e ficava ansioso por conteúdo e esse cara me passou um up de level de conhecimento. Legal. Saudoso Pitágoras, o Pete, que Deus o tenha, ele faleceu. Mas enfim. E aí da Politotal, eu tive acesso às concessionárias por meio de revenda de pneu Continental, que equipa a maioria dos carros alemães, né? Passei a fazer um atendimento diferenciado para Land Rover, ali para BMW na época. Estreitei muitos laços com o pessoal da BMW. E aí, por uma divergência, eu saí de lá, fui trabalhar na minha família, no negócio do meu pai, mas não me encontrei. Era madeira, uma outra coisa totalmente diferente. E aí eu disse, rapaz, eu tenho que voltar pro carro. Como é que eu vou fazer?
E aí meu pai até me deu uma força, que ele também viu que eu não ia engajar na área dele. Ele disse, não, ele na época estava comprando uns carros para fornecedor dele e a preferência era BMW. Ele também tinha um contato na concessionária. Chegou, conversou com o gerente, tinha a vaga e aí de lá para cá até hoje. De lá para cá até hoje. Passei 4 anos na BMW em duas experiências com a marca. Esse ano que tu entrou na BMW, qual foi o ano? Foi 2008. Teu primeiro ingresso na concessionária assim de marca, né? Isso, foi 2008. E aí, 4 anos não, foi 5. Agora que eu tô fazendo a conta aqui. 2008 até 2011, eu fiquei na BMW. E aí, atendi um gerente do grupo que eu trabalho hoje, do Grupo Unil. E aí ele me convidou para ele tinha acabado de adquirir a operação da Mercedes. Sim. E ele me convidou para a operação da Mercedes, eu fui, trabalhei lá até 2014. E aí o pessoal da BMW não, você vai voltar e tal, não sei o que, eu voltei para a BMW. Passei mais 2 anos na BMW e aí eu encerrei minha experiência com a marca em final de 2015. E aí nessa época eu performei muito bem na linha Motorsport, né, nos carros mais esportivos. E fui para a Audi a convite deles, que eles tinham uma demanda para a linha para a divisão esportiva. De performance, Detalhe né? assim que eu gosto de carro, mas eu tenho um apreço muito específico pela linha de alta performance. Então, onde todo mundo enxergava uma dificuldade a mais para vender, é um carro de valor agregado mais alto, o giro é mais lento, a tem que ter um quantidade conhecimento, uma ficha técnica ali pouco mais aprimorada, uma abordagem né? mais preparada, que esse cliente, via de regra, ele vem com a sede de informação. E eu me preparei para isso, foquei muito nessa área e, graças a Deus, consegui me destacar e fui para a Audi por performance também. Tanto que eu lembro, o Zezinho, né? Ele foi para a BMW. Aqui a gente na cidade via muito pouco as M, né? Uma M3, uma M5 andando ali. E, cara, do nada começou a surgir ali. Começou a ver mais. Começou a ver assim, cara, um M3, olha. Até aquelas as 320, tu já via com kitzinho um M, um negocinho mais agressivo, né? As M3 coloridas, né? Aí isso é o que a gente. Carro é o que diferente, cor diferente. Exatamente. Aí também quando foi para a divisão da Mercedes lá, a gente tinha as AMG. A gente começou a ver muita A45 na época, né? Bastante. As primeiras que saíram também, C63. E assim, como é que é mais ou menos assim o perfil de um cliente desse que já chega para ti, fala assim, ó, eu tô atrás de uma M3, de uma AMG, porque é diferente, né? Sim. Tipo assim, ninguém vai sair de casa atrás de uma C180 e vai cair numa C63, Sim. né? Então conta um pouquinho como é que tu conseguiu conquistar essa parcela de clientes nessas marcas aí que tu andou. Marcelo, eu considero que foi muito uma consequência, porque assim, eu peguei a transformação do mercado cearense nesse aspecto. Eu peguei uma época que o carro intermediário era tratado como topo de linha. O topo de linha a concessionária não trazia, só por demanda, por encomenda, o cliente tinha que meio que adiantar o carro na frente, o pagamento. Eu peguei essa virada de chave dos concessionários e muito do grupo que eu trabalho hoje, eles são muito arrojados nisso, eles gostam de ter o line-up inteiro, eles não ficam presos ao varejo ali, eles querem sempre ter... Porque assim, a gente sabe que o carro que forma o apelo, o carro que forma aquela vontade de você estar naquele clube de determinada marca, é o carro topo de linha. Então assim, numa Audi é um Audi R8, que infelizmente agora eles tiraram de linha, mas foi um carro que durante muito tempo, nas minhas experiências com a Audi, ele formou muito a vontade do cliente querer ter o A3, querer ter a Q3, Sim. porque ele via o R8 e, poxa, cara, eu tenho que ter um Audi, mas o que cabe no meu orçamento é esse, então isso era muito importante pra gente. Até o esportivo puxava. Puxa. E é impressionante, outros, né? como o cliente chega na loja falando isso. E aí, eu consegui performar nesse mercado foi muito a questão de amadurecimento de carteira.
Quando eu entrei em 2008, eu vendi BMW 320 para um cliente que anos depois eu vendi M3. Uhum. O cara foi ali dando certo na vida e foi subindo. Foi acompanhando esse cliente. Foi subindo na escala. Então, assim, eu peguei cliente que ele tinha uma 320, passou com 320 mais top, botou um kit M, e foi para 325, que na época tinha. E aí foi para 335 naquele começo do N54 de turbo ali. E aí avançou até chegar no N3 e o cara fechou a porta dele na BMW no N5. Então, assim, eu peguei essa evolução e a minha carteira toda eu ia sempre proporcionando para eles as novas possibilidades. Ó, vai chegar isso aqui, vou configurar esse carro aqui, qual é a cor? E aí, quando começou o WhatsApp ali, meados de 2012 para 2013, eu fui fazendo grupos com esses meus clientes, muito para a gente trocar ideia, marcar encontro, passeio e às vezes pegar a opinião dele de determinados carros. Ei, o que é que vocês acham? A gente vai trazer carro tal. Aí ficava aquela conversa bacana no grupo e gerava essa demanda aí. E a gente muitas vezes trazia carro já encaixado. Legal. E tu vai trazer mesmo aquele carro lá? Vamos trazer. Então, já encaixava um negócio ali. Entendeu? Às vezes até num passeio desse que tu falou, tu levava algo exclusivo, que a galera já demonstrava assim, um certo interesse, Várias né? vezes. E é o que a gente tá falando aqui um pouquinho a mais, né? No backstage ali. Sim. Você tem que apresentar muitas vezes o sonho pro cara, ó, né? Sim. Tá aqui o carro na tua mão. Tu não sabe ainda, Vai mas tu testar, sonha né? com isso, né? Exatamente. Aí quando o cliente vê aquilo ali, pô, é real, né? O carro tá aqui na minha frente, então já desperta assim um outro nível de interesse para ele. Isso é legal. Eu tive várias experiências, várias mesmo. Posso falar que algumas, mas de carro que o cliente olhava e dizia, bicho, rapaz, esse carro eu acho sensacional, se um dia, não sei o quê. E a gente colocava o carro no showroom. E muitas vezes o cliente vê aquele valor venal agregado mais alto, mas ele, pô, eu tenho um carro aqui já de tanto, eu posso fazer um consórcio, eu posso ter uma parcela aqui de tanto, eu posso fazer um plano balão. O começo do plano balão ali viabilizou muitos negócios. Então, Sim. quando chegou aquele plano de financiamento com residual no final, foi aquele boom do carro esportivo aqui, porque muita gente diz, não, eu tenho recebível na minha empresa. Você faz uma organização financeira ali que dá na sua realidade. E aí aquele sonho, se o carro estiver na loja, é 80% do caminho para o negócio acontecer. Entendeu? Legal. E aí tu foi pra Audi, da Audi. Na Audi tem um capítulo muito bacana lá que quando eles me chamaram, saindo da BMW, na BMW a gente performava bem, não só eu, né? A equipe toda era uma equipe muito boa, eram 5 vendedores na época. Todo mundo performava muito bem em BMW M. Foi uma mudança de estratégia da BMW na época. Os carros estavam muito bem precificados, um kit de acessórios, as cores. Estava acertadíssima a estratégia do negócio. Foi o começo do plano balão. Então, naquela época, todos os meus colegas performaram bem. Eu consegui me destacar nessa performance. E teve um fato curioso que a Audi, quando começou a ter essa demanda para vender o carro esportivo, eles fizeram vários coquetéis, eventos e carro exposto em todo lugar, autódromo, fecharam paddock e eles não conseguiam se sobressair vendendo para os mesmos clientes. O cliente ia na BMW, ia na Audi, ia nas outras e falava, tô vendo um carro lá com o Zezinho e carro tal. Tô vendo um carro lá com o Zezinho e carro tal. E volta e meia, quando eles iam para fechar a negociação de forma mais agressiva, o cliente já estava com a BMW que eu tinha vendido. Então, isso começou a incomodar o diretor lá da operação. E ele, cara, eu vou lá entender por que esses caras vendem para os nossos clientes se a gente está fazendo tudo. Sim. E aí ele foi fazer um cliente oculto comigo. Ele chegou numa Q5 de test drive, né? E ele queria entender 2 carros que a gente estava vendendo muito, que era a X5. Eles tinham o Q7 pronta entrega, não conseguia performar bem com o carro. E M3, que era justamente para medir a temperatura do carro esportivo. E aí, quando ele chegou, eu tinha M3 e X5 no showroom, era um ponto super positivo. Eles não tinham esportivo no showroom, ficavam tentando vender por catálogo, material, e não conseguia performar. E aí ele viu os carros, me disse na época que o carro, a X5 era para a esposa, a M3 era para ele.
e me provocou. Se você conseguir esses carros para o test drive, eu fecho com você. E aí eu consegui a X5, porque já tinha na loja, a gente fez o test drive na hora, e a M3 eu liguei para ele na frente dele para um cliente meu. Fulano, tudo bem? Você consegue o carro aí? Eu tô com uma venda aqui e tal. E esse cliente, pontualmente, eu tinha conseguido um carro para ele fazer o test drive também, para ele comprar dele. Na mesma situação. Tudo bem, na minha vez, tá tudo certo, vai lá, faz e me avisa aí depois que fechar. Até brincou. E aí eu, na mesma hora, já saí para fazer o test drive, voltei. Ele voltou para a loja assim, cara, eu tenho que trazer esse menino para trabalhar comigo. E aí ele me ligou, a gente conversou, chegamos na proposta ali, eu fui trabalhar com eles com a condição que eu não tinha lá, que era carta branca em alguns detalhes, né? Sim. E aí ele disse, não, você tem total carta branca, você vai ficar do lado do André, que era o gerente na época, o André vai lhe dar total autonomia. E aí foi, realmente essa autonomia, avaliação de carro, foi tudo muito diferente. E o carro pronto entrega, e aquela possibilidade do cara sentir o carro no test drive, tu montou ali a tua estrutura para... eu fiz uma conjuntura ali que eu disse, pronto, se eu fizer esse passo a passo aqui, é bem mais fácil eu conseguir converter as negociações. E aí realmente aconteceu, foi virando, e esse diretor disse, Zé, você vai vir trabalhar com a gente. Aí me mostrou a estratégia da Audi para o ano, isso era final de 15, começo de 16. E aí ele disse, a estratégia vai ser assim, nós vamos trazer carro. Aí eles começaram a trazer carro. Aí eu acho que o Marcel lembra um pouco dessa época, que a gente vendia um R8 e pedia outro. Vendia um R8 e pedia outro. Vendia um R8 e pedia outro. A gente foi a concessionária que mais vendeu Audi Sport no Brasil. Eu, particularmente, vendi todo o line-up em 2016, do RS3 ao R8. Fora aqueles RS3 que saiu bastante também. Vendi bastante carro desse. Q7 na época, que foi o outro carro que era a demanda que eles precisavam gerar, né? Eu consegui um carro de test drive, meu diretor ainda relutou, mesmo tendo a experiência. E aí quando foi um dia que ele me cobrando performance nesse carro, eu disse, chefe, cadê o carro de teste? A gente precisa do carro de teste para o cliente ter experiência com o carro. Você lembra da experiência na X5? Aí ele lembra e tal, e foi aquele negócio relutando, eu disse, vamos fazer uma coisa. Nós vamos vender 12 Q7s. Quantas Q7 vocês venderam ano passado? Aí ele disse, fulano, 3 Q7. Eu disse, pronto, você vendeu 3 no ano. A gente vai quadruplicar a sua demanda, vai vender uma por mês. Mês que não venda, no outro eu tenho que vender 2. A gente vai vender 12. Esse ano. Me deu o carro de test drive. E no final ainda vende seu carro de test drive no custo. Show, viu? Topa. Ousado, viu? Trouxe o carro. E a gente vendeu as 12, a gente vendeu em 75 dias. Top. Então, assim, foi também um case assim, que eu levo para minha carreira, que foi uma estratégia que eu meio que me arrisquei ali, né? Recém-chegado. Ousado, né? Mas eu sei que isso funciona. Sim. Foi um caminho que ao longo dos anos me mostrou que leva ao êxito. Né? Sim. Cara, bom demais. Inclusive, assim, eu cresci, meu pai sempre trabalhou com vendas, né? E ele sempre me contou as histórias dele, sempre histórias, assim, bem ousadas, né? E eu digo assim, cara, hoje falta vendedor assim, né? Tipo, o vendedor que diz assim, chefe, faça assim que eu me garanto, eu vou e faço, né? Às vezes a gente tem que chamar a responsabilidade com o risco calculado. Claro. Exato. Entendendo que aquela experiência, a essa altura, 2008 para 2016, eu já tinha 8 anos de experiência. Sim. Já não era mais um novato no ramo, eu já sabia boa parte da estratégia. Para mim chamar essa responsabilidade para mim, eu chamei com um risco calculado ali bem ok. Mas funcionou para me levar para a marca, por que não ia funcionar para vender mais carro? Sim, né? Exatamente. Total. Então eu fiz essa conta aí e deu tudo certo. E aí da Audi? No final do ano, Isso em 16. 16 para 17. Certo. Essa altura, no meio para o final do ano, eu fui nomeado gerente da divisão esportiva lá na loja. A divisão esportiva ficava sob a minha responsabilidade. Virou para uma gestão nova, um outro proprietário comprou a operação. E aí, no 4º mês trabalhando com ele, um grande amigo da Mercedes na época, ele era vendedor comigo, né? O Eduardo. E aí ele foi alçado para a gerência e ele disse, Zé, bicho, preciso que tu venha, eu preciso de você na minha equipe e tal. Agora a gente vai ter muita AMG para vender.
Não vai ser aquela seca que teve uma época que teve uma seca sim. de AMG, e aí eu sofri muito, porque o varejo eu domino, sei vender, a estratégia é um pouco diferente, mas o que me encanta mesmo, que me dá vontade de vender é a divisão mais esportiva, É o diferenciado, aquele carro né? mais, um carro mais refinado ali, que tem um pouco de cultura para entregar, é onde Exatamente. me agrega muito ali, para mim, me impulsiona, na verdade, Aham. para me vender. E aí eu topei o desafio, muito em consideração a ele, a minha história com a marca, eu simpatizo muito com a Mercedes. Acho um carro que entrega um legado, uma história. Foi quem inventou o automóvel, né? Então a gente deve muito respeito a essa marca. Eu voltei para a marca e trabalhei até 2019 lá, de 17 a 19. Fiquei na Mercedes com esse meu amigo lá gerenciando a operação. E aí, na época, fui para uma outra tentativa. O mercado, na época, ficou bem complicado, começou a aumentar muito o preço dos carros, teve uma certa escassez de produto. E aí eu disse, cara, eu acho que é uma hora de eu tentar uma outra coisa. E aí foi uma nova tentativa de mexer com outra coisa. Fui mexer com um restaurante de delivery de massa com um amigo meu, mas, bicho, não é. Alguma coisa ainda puxava pro carro. Não é. Eu disse, vou voltar pro carro de novo. E aí a Audi novamente mudou a gestão, né? Passou para um grupo bem tradicional aqui, Volkswagen, na época. Tu ficou na Audi em 3 gestões. Quatro Quatro porque a gestões. última gestão eu peguei uma outra mudança de gestão e trabalhei ainda 6 meses com eles, que é a atual gestão da Audi aqui, né? Então eu peguei 4 gestões, um total de 4 anos. 5 anos. 4, 5 anos. Acho que 5 anos. Foi, 5 anos. E aí vi várias formas de se trabalhar a mesma marca. Né? Eu vi uma forma X, depois eu vi uma Y, depois eu vi uma Z, depois vi uma X mais 1. E eu disse... E a marca foi entrando num momento também de mudança de estratégia. Eles passaram um bom tempo com um presidente que queria colocar a marca num varejo enorme. Sim. Foi aquela época que vocês viram a A3 de 89.900, Sim, um carro bem mais enxuto. E aí depois o novo presidente que assumiu disse, não, vamos reposicionar a marca, vamos trazer para a percepção Mercedes e BMW de novo. Vamos deixar de disputar com degrau de baixo. A gente não quer isso. E aí subiu novamente a relevância da marca. Hoje os carros são super equipados, tecnologia de ponta, motorizações maiores. E aí nesse reposicionamento na Audi, eu recebi um convite. Eu fiz um evento, na verdade, o convite nasceu desse evento. Fiz um evento de eletrificação. A marca estava passando por uma mudança para a linha e-tron, trazendo muito carro elétrico, e aí o futuro vai ser elétrico, a gente vai eletrificar tudo. E aí eu disse, bicho, eu tenho que aprender essa coisa que vai virar isso aqui. E aí eu passei a estudar bem mais, entender bateria, entender como funciona a construção do carro eletrificado. E quando eu vi que eu tinha que conscientizar o meu cliente, eu vi muita resistência. O cliente, não, carro elétrico, não, isso e aquilo. E eu disse, bom, eu quero vender carro, o carro vai virar elétrico, o meu cliente não compra carro elétrico. Ele não compra por quê? Aí eu fui entender quais eram as objeções. Boa. E aí eu fui ver por que essas objeções existiam. Usabilidade, falta de tecnologia, falta de infraestrutura. E eu vi que muitas vezes é um ceticismo, e aí tem um lobby por trás, né? Que tem a guerra de informação, o carro não funciona, o carro não viaja, o carro descarrega do nada, o carro pega fogo. Então, assim, eu fui entendendo as tecnologias de bateria, eu fui entendendo toda essa parte, para me direcionar o meu cliente para o melhor produto e dizer, esse vale, esse não vale, esse você deve comprar, esse você não deve comprar. Então, quando eu fiz um evento, a gente ficou 6 meses dentro de um shopping aqui na mudança de gestão. A loja saiu de um ponto para ir para outro. Enquanto esse ponto ficava pronto, que é onde é hoje atualmente, a operação ficou dentro de um shopping, né? E aí, dentro do shopping, colocaram no hard, né? Vender carro premium elétrico, a maioria dentro de um shopping. A gente trouxe ali alguns Audi Sport,
tinha o varejo ali convencional, tinha a linha e-tron para vender. E aí a gente fez um evento de eletromobilidade, instalação de estação de carregamento, explicar para o cliente o que é o quilowatt, como é que carrega o tempo de carga, qual é a estratégia de uso para aquilo. E aí eu bolei uma estratégia que meu cliente me pergunta, e aí, Zé, como é que eu vou usar esse carro? Como é que faz isso? Doutor, é o seguinte, o senhor sabe como é que um piloto de avião faz? Ele sabe quantos quilômetros ele vai voar, ele sabe quanto tempo dura o voo dele, ele faz um planejamento de voo. Você vai fazer um planejamento de distância para usar seu carro. Eu vou sair daqui, Fortaleza, vou rodar 400 quilômetros. Tu vai entender como é a rotina dele para poder... No dia a dia, oferecer. você vai ver como o carro se comporta, como o carro combustão, ele também se comporta diferente na estrada e na cidade, né? O carro elétrico é o contrário, ele é mais econômico na cidade do que na estrada, diferente do carro combustão que inverte. Então, eu fui passando isso para os clientes, fui proporcionando uma situação diferente para eles de conhecimento. Eles chegavam nos lugares e não tinha essa abordagem mais esclarecida e desmistificadora. E aí a Audi me proporcionou, meu diretor na época chegou junto, trouxe os carros da fábrica elétricos para a gente proporcionar uma semana de experiência com esses carros. Eu fiz uma agenda de 4 dias emprestando um turno, o cliente fazia uma manhã com o carro, o outro fazia uma tarde com o carro, alguns ficavam um dia com o carro. E a gente teve uma rotina de teste na saudosa cidade de Fortal ali, mostrando para os clientes como era o comportamento do carro, o aspecto de transferência de massa, como é que o carro se comporta no uso mais esportivo. E até porque o elétrico, a aceleração dele já é bem mais brusca, né? O centro de gravidade do carro, o peso maior no chão, então isso muda muito a experiência de guiar o carro. E vender o silêncio, porque o cliente vem com aquela coisa, mas não vai ter barulho, mas não vai ter troca de marcha, mas isso é bom. Para o seu dia a dia, isso é a melhor dos mundos. Você vai querer, talvez, o fun fact ali do barulho, da troca de marcha, no final de semana para um momento de investimento. Mas imagina você sair do seu escritório no silêncio absoluto, extensão da sua sala de estar, aquele sossego, chegar quase em casa, comprando um aqui já. Então, assim, essa abordagem e proporcionar logo em seguida, novamente, a experiência para o cliente. Entregar o carro, vá sentir. E aí gerou a atenção de outras pessoas que tinham acabado de ser nomeadas pela BYD, né? Que é a BYD chegando. Zezinho, aí antes da gente falar da BYD, conta um pouquinho como é que foi, assim, a questão da tua capacitação e da equipe com quem tu trabalhou, né? Na questão... de entender um pouco mais os produtos. Vamos supor, aqui eu tenho uma BMW, uma Audi, uma Mercedes, né? Como é essa questão da capacitação? Ele, era fornecido ao time, né? Um treinamento, uma passagem de ficha técnica, mostrado ali como é que funciona todos os componentes do carro. Conta um pouquinho desse, se tinha ou se não tinha, Marcelo, como era. Eu peguei, Marcelo, o final de uma era que hoje eu estou tendo por conta da política da Porsche, o retorno dela, mas eu peguei uma época que atualmente, só para a galera entender, hoje tu tá na Porsche. Eu estou na Porsche. Eu pensei que não ia chegar essa hora que eu ia falar. Mas para você ver onde ele chegou, né? Na época, quando eu entrei na BMW, eram treinamentos fantásticos, pra você ter ideia. Tinha 15 carros, tinha lançamento de carro, vai lançar uma Série 5 nova. Tinha 15 Série 5, todas elas com rádio dentro. Iam os pilotos profissionais da BMW lá na frente, instruindo a gente pegava Bandeirantes, Anhanguera, e meu amigo era 15 km 20 de pé cerrado mesmo para entender frenagem, curva, testando a máquina ali. E a toda a experiência que ele ia fazer com o carro, né? Ele mostrava pra gente no rádio, agora o carro vai se comportar assim, apertem o freio assim, façam essa curva assim. Então tudo isso eu peguei nesse começo, né? Peguei lançamento X3 Campos do Jordão, descendo Campos do Jordão na trilha. Então peguei uma época bem bacana de treinamento. Depois, por redução de custo, foi mudando um pouco o mercado.
A gente foi muito para dentro de auditório, e aí era muito teórico, né? Com práticas ali no entorno, mas muito menos do que era antes. E aí, ao longo do tempo, fui tendo outros treinamentos não direcionados para o produto, mas comportamental, para você entender o cliente, a linguagem corporal, aprender a qualificar. Os perfis, né? Assim. Exato, fazendo ali aquele laboratório de atendimento. E aí fui evoluindo nisso até alguns treinamentos que ganhei, né, na minha trajetória aí. O que mais te marcou, assim? Eu teve Qual um foi? treinamento que eu ganhei da Audi, né, por performance, nesse ano que eu mencionei, Legal, né? em 2016. E aí eu ganhei um treinamento com o chefe de treinamento da Audi no mundo, na época, né? Hoje ele tá na Porsche. Uhum. Eu revi ele há 2 meses, que é o Vin Dimes. Ele é um belga, ex-piloto de DTM, um cara com muita técnica. Ele tem uma agência de treinamentos de alto nível de condução esportiva, condução em neve. É um cara de nível de conhecimento bem avançado. E aí eu ganhei esse treinamento com ele, né? Na pista da Pirelli, na época era em Sumaré. Pô, aí sim. E aí a fábrica mandou a frota Audi Sport dela, o caminhãozinho da Audi chegou com todos os Audi Sport lá para me fazer esse treinamento. E eu tive essa experiência de condução com ele lá, eu tenho um certificado com ele, foi bem bacana. Mas eu tive outros com as montadoras, dentro de autódromo, fiz treinamento já em Interlagos. Uhum. É bem bacana essa preparação aí, que funciona para a gente entender do que o produto que a gente entrega é capaz de fazer para a gente passar aquilo para o cliente. Até gera uma credibilidade, né? Sim. Porque tu vai passar com... Conhecimento de causa. Né? E também, assim, com uma confiança bem maior. Sim. Né? Para aquele teu falando cliente. porque eu testei, vamos aqui ver. Fala assim, ó, o carro faz isso, isso e isso. Ah, mas faz mesmo? Ó, tá aqui, ó. Eu fiz lá, entendeu? Eu tanto consigo evidenciar por material, como eu tenho, assim, toda localização de concessionária que eu estou, eu faço uma rota ali, onde é que tem menos movimento, onde é que eu consigo uma área isolada, que não vai ter animal, não vai ter pessoas, menos fluxo, para me mostrar esse nível avançado, né, de condução aí para o cliente, para ele entender do que o carro vai proporcionar para ele no dia a dia. Sim. Ele pode até não usar, não exigir daquilo, mas ele sabe que o que ele comprou... Ele sabe que é capaz de fazer, né? Às vezes o cara gosta só de falar. Mas pro meu carro... Meu carro faz o vendedor isso, me mostrou e tal. Eu já vi algumas situações dessa vez. Legal. E aí tu chegou na BYD? Foi. Eu entrei na BYD com esse conhecimento de eletrificação que eu tinha adquirido. E aí aperfeiçoei mais ainda, né? Fui entender. Antes de entrar na marca, eu já tinha alguns clientes que têm negócios na China. Eles tinham me falado do... E nesse foi o quê? Em 21? Foi em 22. Eu lembro que assim que ele recebeu o TAN, ele foi lá na loja. Foi o primeiro verdade, carro elétrico que eu andei. Foi lá na loja, ele mostrar o carro pra ele. Segura aí, agora aperta no acelerador. Passei o resto do dia todo com dor de cabeça. Launch control. Ele fez tudo que ele falou pra gente Foi, agora, né? foi, exatamente. Vocês já foram apresentados ao método. Então, e a BYD entrou com muita Eles força entraram nos naquela elétricos, época, né? como o Ian lembrou, com o TAN, o RAM, que são os carros topo de linha dele na China. Hoje já tem outros modelos, mas na época eram os 2 carros ponta de lança da marca. E a estratégia deles na época foi essa abordagem premium, né? Para mostrar para o Brasil, ó, o chinês não faz mais aquele perfil de carro. Ele entrega hoje esse perfil de produto. E aí o cliente começou a ter contato com o chinês, com o freio Brembo, com o pneu Continental, que equipa os alemães, e aquele nível de acabamento mais bacana. O som interno. Sistema de som, a percepção interna muito luxuosa, né? E as tecnologias chinesas ali do multimídia bacana, e tudo que já é aclamado no mercado. Quando eles trouxeram essa abordagem, e aí vieram com uma rede de concessionárias bacana, toda essa chegada que eles fizeram, ganharam o mercado muito rapidamente, porque a estratégia foi muito assertiva. E na época a minha ida para a marca foi em cima disso, foi ter uma pessoa com a identidade do prêmio, que já tenha o conhecimento do mercado prêmio vinculado ao nome, né? E aí eu fui para lá e graças a Deus consegui um êxito muito bacana, a gente vendeu muito mais rápido. A gente fez uma projeção de vender 30 carros em um ano, no 4º mês a gente já estava vendendo mais que isso.
Maravilha. Dentro do shopping ali, com o carro exposto, a gente já estava vendendo bem mais. Então, graças a Deus, porque foi muito quando bom. tu entrou lá na marca, na BYD, ela ainda não tinha feito a concessionária. Isso. Ela estava ainda em formação da concessionária. Ainda estava numa reforma lá do ponto que o grupo já tinha a concessionária que era uma Ford. Uhum. E aí esse prédio foi adequado para os padrões da BYD. E enquanto esse padrão vinha, muita coisa veio de fora. Eu fiquei operando no shopping com o carro no estacionamento. A gente colocou uma estação de carregamento lá no estacionamento para dar suporte. E aí os carros ficavam... Eu tinha 2 test drives. O carro ficava um emprestado sempre para os meus clientes terem a percepção e o outro fazendo a rotina de loja, né? E Legal. aí a gente conseguiu, graças a Deus, lograr sucesso antes da loja, né? Não, a loja quando chegou já estava embaladão. Vendeu bem. Foi um case. Em 2022 a gente fechou o ano. 22 ali a gente já fechou líder de venda de TAM, né? Brasil, a gente bateu grandes praças com a estratégia, que é um mercado muito forte para SUV, né? Picape. É bem procurado esse perfil de produto, então a gente conseguiu apresentar para o mercado. A gente tem a opção agora disso, elétrico. Com luxo, com preço também. Eles chegaram com um preço muito agressivo, então aconteceu. Mas a marca mudou a estratégia, né? Com certeza. E quando foi mudando... E algo que eu vi também que foi importante na marca é que ainda muita gente ainda tem aquela, não sei, preconceito, mas uma falta de informação sobre os elétricos. Sim. E eles conseguiram atender muito bem esse cliente com os híbridos. Sim, né? Exato. Hoje você pega um carro da marca que ele é um híbrido plug-in. Exato. Né? Você tem a opção de ir lá na sua casa, já vem com o carregador, conecta e ele te dá uma autonomia muito maior. Ou seja, né, assim, na minha opinião, é uma proposta que ele já está andando no híbrido, então daqui a pouco, por que ele não vai para um 100% elétrico? Né? Porque a gente sempre teve essa experiência daquele carro a combustão com a ajuda ali do híbrido, né? Isso. E aí eles trouxeram a outra perspectiva, né? Um carro elétrico com assistência a combustão. Então você roda o máximo que dá ali. Na verdade, a BYD proporcionou acessibilidade a isso pelo custo, né? Sim. Assim, várias marcas já têm esse viés do híbrido. Na Porsche já é um sucesso aclamadíssimo. O carro hoje mais procurado é a Cayenne híbrida. Tem uma demanda enorme por Panamera também. E o Taycan vem ganhando mais espaço aí com a opção 100% elétrica. Mas todas as marcas hoje, tendo o produto híbrido, ela vai sobressair no mercado. Sim. Porque ele funciona de 2 formas. É o produto de transição para o cliente que ainda não está convicto que o 100% elétrico é o carro certo para ele. Mas ele também, para aquele cliente que já sabe que o elétrico funciona, mas que o elétrico para a rotina dele não funciona, por falta de infra, que o Brasil ainda não tem a infra que se tem em outros mercados, ele vai naquele carro por ser o porto seguro. Sim. Não, aqui se faltar energia eu vou na gasolina, mas no meu dia a dia eu quero ter a experiência do elétrico. Ele já está tendo ali uma pequena experiência de como é que funcionaria. Mas tem um cliente que lamenta pela experiência não ser maior. Ele queria um carro como se o híbrido hoje fosse uma transição, né? Exato. Ele é um carro de transição e um porto seguro para as longas distâncias onde ainda não tem a infra de carregamento. Então, porque também a gente vendeu um elétrico lá 100%, né? Foi. Zezinho, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Contem comigo aí sempre que é um mercado que não tem mais volta. É verdade. Vai ser assim. E Zezinho, conta pra gente também, assim, até uma curiosidade. O que foi que tu já vivenciou, às vezes uma negociação um pouco mais atípica, assim, ou que o cliente gerou uma dúvida, enfim, alguma situação desse tipo? Já tive várias. Durante esses anos tem bastante coisa atípica, mas assim, eu tive que atender cliente 3 horas da manhã no aeroporto. Eu não tenho tempo, tô com muita agenda, eu não tenho tempo de ir na loja. Eu disse, quando é que você chega em Fortaleza? Não, eu chego 3 horas, mas na hora do almoço eu já decolo de novo. Eu disse, pois 3 horas eu vou lhe pegar com o carro que você quer no aeroporto. Isso aí e assim eu fui com o carro de test drive 3 horas, peguei ele no aeroporto, ele relutando, não, eu vou de táxi, não quero te incomodar esse horário. Eu disse, não faço questão, você não vai querer andar no carro tal na hora. E na época era uma Mercedes o carro,
E aí ele ficou muito satisfeito que eu peguei ele na Mercedes, ele já foi para casa tendo a experiência com o carro e a gente conseguiu negociar por telefone, sem agenda nenhuma, e ele recebeu o carro. E comprou o carro, fechou a venda. Fechou a venda. Coisa boa, hein? Então teve essa, teve outra que o cliente foi em outra praça olhar um carro de uma marca concorrente e ele foi meio que assim... Infelizmente ainda tem esse despreparo no mercado, né? De julgar o cliente pela estética, pelo, sei lá. E aí ele chegou, foi um pouco, se sentiu desdenhado, né? Nessa concessionária, quando ele estava procurando um produto topo de linha da marca. E ele não foi bem atendido, saiu da loja e aí caiu no meu colo. Ele disse, quando é que você pode me mostrar o carro? Tô saindo daqui. O pessoal mal olhou na minha cara e eu quero ver o seu. E ele já voltou meio que muito engatilhado para fechar. E aí eu proporcionei para ele uma recepção. Botei lá champanhe, botei tudo. Fiz aquela mesa de frios, uma apresentação do carro no telão. Legal. Era um carro lançamento, né? Era um carro que eu não tinha ainda. Eu apresentei o carro, modelo que estava mudando, para vender o carro que viria modelo novo. Que é uma situação difícil. Que é uma situação difícil. Convenceu o cara, mas ele já ficou super satisfeito com o carro atual. Eu disse, o novo é melhor. Vai ser mais leve, vai ser mais rápido, 0 a 100 é menor. Então, assim, tem essas situações assim que a gente passa do dia a dia, que esse cliente, quanto mais alta a régua, mais difícil é de você ter esse acesso, ter o tempo dele disponível. Então, é uma negociação que você tem que encaixar naquela brecha de horário dele para atendê-lo. Você nem pode ser... porque é engraçado, né? Que é o que eu sempre falo. A gente precisa entender, e isso pra gente como são multimarcas, multivalores, muito variado. É diferente. Você tá na Porsche, uma Porsche, independente se ela é a de entrada ou o topo da marca, ela ainda assim é uma Porsche. Sim. Né? No nosso caso, não. A gente tem realmente carro muito barato, carro muito mais caro. E aí é o que eu sempre falo. Gente, a gente precisa entender o cliente. Porque o carro, ele pode ser o sonho. Sim. Pode ser o sonho. Se eu tratar não com a importância que tem um sonho para a pessoa que tem um sonho, eu não vou atender. Mas às vezes ele não é um sonho. Às vezes ele não é um sonho. Às vezes aquele cara ele está buscando um carro para o trabalho. Carro de trabalho não é um sonho. Ele pode ser um objetivo ali e tal para o trabalho, mas o foco dele é no trabalho, não é no carro. Ele quer um trabalho que resolva o problema dele do trabalho. Sim. Às vezes ele pode ser somente um meio de transporte. Tem muita gente que não sonha com um carro. Tem muita gente que, tipo assim, cara, eu preciso de um carro que me entregue isso. Então, a gente conseguir, né, entender aquilo que o cliente de fato quer. E se é um sonho, eu trato como um sonho. Se é um objetivo de trabalho, eu entrego para ele as melhores qualidades que o trabalho dele vai ganhar em relação àquele carro. Né? Isso que o Zezinho falou em relação ao pessoal julgar, né? Quantas experiências a gente já teve? Né? Assim, isso é bem real. Teve um lá, Ian, teu carro tá um pouco mais caro, mas eu vou comprar porque eu fui num lugar, não abriram a porta para mim. Isso é verdade. Me deixaram do lado de fora. Você tem que entender muito a expectativa daquela pessoa. Sim. E eu tenho uma máxima comigo. Isso já me gerou oportunidade profissional, isso já me gerou negócio, isso já me gerou amizade no meu meio. É uma característica minha. Eu não julgo ninguém de forma alguma. Sim. De forma alguma. Não interessa como ele está vindo. Assim, eu tenho que fazer uma entrevista com ele o máximo de eficiente possível para mim entender o anseio dele, se é uma demanda para uma funcionalidade ou se é uma realização. Eu tenho que buscar atendê-lo num produto, e aí as marcas que eu trabalhei tem um line-up gigante. Eu tenho desde o SUV compacto ao hatch, passando por um sedã, indo por um super esportivo. Todas elas tiveram esse line-up de opções. Eu tenho que qualificar o cliente e muitas vezes, o que é que eu me deparei? O cliente não sabe o que ele quer. Sim. Ele tem 500 mil para dar no carro. Sim. E ele quer comprar o máximo de coisa que ele consiga comprar por 500 mil. O máximo de potência, o máximo de espaço, o máximo com 500 mil. E aí você tem que entender se aquele máximo que ele está me dizendo que quer é o que vai atender ele. Sim. Eu já mudei a opinião de cliente no showroom, de dizer, não é esse carro que vai lhe atender.
olha esse carro aqui. Sim. Aí eu trago ele pro carro e aí ele vai entendendo e, rapaz, você sabe que você tem razão, é isso mesmo. E aí vem a esposa, vem os outros fatores e ele compra o produto certo. Sim. É o nosso papel, é qualificar. Sim. A etapa da qualificação do cliente, se você pular, isso atrapalha até na fidelização, porque o cliente que faz uma má compra, ele não volta, procura de novo. E isso é interessante porque, assim, tu tem clientes que te acompanham desde a tua primeira ida ali, né? marca na BMW, por exemplo. Tu tem cliente que tu vem de lá e hoje tu teve aquele cliente teu, tá contigo hoje, talvez numa Porsche. Sim. Né? Então, essa Vários. questão de fidelização do cliente é um negócio incrível. Marcel, todos eles estão comigo por todas as marcas que passei por conta disso. Porque eles nunca tiveram uma má experiência, seja de frustração no atendimento, seja de compra do produto errado, porque eu nunca permiti que isso acontecesse. Eu vou sempre buscando atendê-lo e, assim, gera amizade. Hoje eu tenho muita amizade com meus clientes. Isso facilita muito esse trânsito. Eu apresento o produto certo, independente da marca. Mas ele vai comprar o melhor produto da marca que eu estiver trabalhando. Na verdade, ele confia em ti. Exato. Né? Então, assim, como a gente é do ramo de multimarcas, né? Por exemplo, você fez todo aquele acompanhamento com o teu cliente. É tanto que eu conheço pessoas, amigos em comuns, que você estava na ABM, ele tinha uma BMW. Quando foi para Mercedes, ele comprou lá uma C63, uma 45, tá entendendo? Sim. Quando foi para Audi, o cara tava andando de RS4, RS3, né? Sim. E agora tá de Porsche. Então, assim, quando você fideliza o cliente, que é o que a gente leva muito pro multimarcas, cara, quando ele for comprar, quando ele for vender o carro, ele vai te procurar. Com certeza. Entendeu? E eu acho até que é mais difícil para o teu caso conseguir fidelizar do que pra gente. Porque a gente tem, enfim, hoje ainda tem muitos picareta, ainda tem muita gente que engana, muita gente que diz que o carro é aquilo, que o carro é isso. Demais. Então, assim, pra gente fidelizar, se a gente conseguir fazer aquele filtro do cliente, saber o que é que ele quer, entregar o que ele precisa, prestar um serviço honesto, íntegro, né? E atender ele bem, não tem por que ele não voltar. Sim, exatamente. Né? No teu caso, não. Certo, no teu caso, é a mesma Porsche. Sim. Em todos os lugares, é a mesma BMW, é o mesmo, então é realmente o seu serviço que tem que ser fidelizado. Né? Na Porsche tem uma particularidade. A experiência de compra Porsche, ela não é muito daquela que você chega, o carro tá ali prontinho e você falar sobre isso embala e leva. Sim. É um carro que você vai ser muito personalizado. O carro vem muito como eu quero. E um carro tu tem vários... Tem carro que tem mais de 200 itens. Então, é muita coisa pro cliente. É difícil uma Porsche ser igual a outra, né? É impossível. É impossível. Só se eu pegar 2 Porsche Code e gerar 2 pedidos. Mas, via de regra, não sai igual. Meu Deus, né? Tem tanta gente que faz tão bonito, né? Tanta gente faz tão feio. Mas vamos entrar nesse assunto. Aí é o nosso papel de consultor lá na hora de orientar o cliente que certos itens são mais demandados no mercado de pós-venda. Às vezes até valoriza mais na hora da tua isso venda. Aqui você tem que fazer pro seu bel prazer. Isso aqui é seu. Você vai usar isso aqui é legal ter. Isso aqui não, isso aqui se você não colocar, isso aqui não vende. Exatamente. Tem 2 ou 3 itens assim que eu lembro fácil, que se você não colocar, o cara abre a porta do carro e não tem não, fecha. Pois conta aí o que são esses 3. O Sport Chrono, que é um item que habilita modo de condução, launch control, o carro não tem launch control, se não tiver. Se não tiver, assim, né? Já é outro preço quando ele for vender. Outra coisa. Cliente, e é um reloginho lá em cima do painel, um seletor de modo de condução aqui no volante que mostra, né? Na linha nova, linha 2024 e 2025, tá vindo uma tela do lado do passageiro para Cayenne, Taycan, Macan elétrica. Não vi na Cayenne, só tinha visto da Panamera, Cayenne nova tem. E aí não colocou aquilo ali, o pessoal quer aquele painel. E não colocou, e na hora da revenda, tem não. Cadê? Então, assim, o nosso papel é direcionar o cliente para esses itens, chamar a atenção deles e dizer assim, isso aqui é liquidez financeira. Sim. Fora que é legal ter. Sim. Você vai usar.
Sim. Tu vai usufruir. É demandado dessa forma porque todo mundo usufrui. Porque se o cara for vender e o cara, vixe, não tem não. Aí ele tentar vender 10 vezes, rapaz, assim, como é que tu não me avisou? Aí, perdi 200 mil aqui no carro. Exatamente. Às vezes até pra gente conseguir precificar isso numa venda, numa compra futura, é difícil, porque o Porsche ele não é precificado pela versão e pelo motor, ele é pela configuração. É pela configuração, né? É tanto que às vezes a gente vai vender um carro, um Porsche lá na loja, cara, me manda aí a tua tabelinha dos itens que foi configurado no carro. Qual é a configuração? E é tanto item que eu ainda tenho que pedir ajuda. Porque às vezes o cliente vê, mas essa aqui tá por X, a tua tá X mais isso. Porque aí é onde a gente entra na parte de argumentação, de conhecimento. Exatamente. Então essa hora aí, combinação de cor, né? Sim. É um item muito delicado também. O tipo de roda que combina ali. Combinação de cor, meu Deus. O carro, eu costumo dizer para o meu cliente que ele é um contexto. A gente tem uma sequência lá que nem sempre é a sequência ideal. Porque o cliente às vezes quer uma roda, mas não quer isso, mas quer fazer uma cor extravagante fora, ele quer um extravagante dentro que não conversa com a de fora e quer sair pintando tudo de preto e a roda é extremamente polida. Assim, a gente tem que dizer, calma, vamos alinhar aqui os astros, os planetas e no final geralmente eu consigo direcionar os clientes Porque é um trabalho, né, que eu vejo assim como um arquiteto. Né? Cara, você tem noção do que é uma casa bonita pra você, mas enquanto você não vê aquela casa ali, você vê... Você contrata alguém com experiência naquilo, com vivência naquilo pra lhe direcionar pra coisa bacana. Às vezes tu tá ali na planta baixa. Sim. Naquele risco, só linha reta e tal. Quando tu renderiza ali, que bota num sketch, que tu vê... O projeto já levantando as paredes, né? Às vezes aquela primeira coisa que tu pensava nem funciona mais. Exatamente. Agora eu vou ter que mudar para isso aqui. E é engraçado, né, que a gente tem alguns amigos, né, que eu sempre tive como... Não, esse cara tem bom gosto para carro. Sim. Tipo assim, cara, o jeito combina. Né? E a diferença do vendedor é que ele tem que combinar com o jeito do cliente também. Sim. Né? Porque, por exemplo... Na verdade, eu procuro muito qualificar aquele meu cliente, porque o Porsche ele dá essa liberdade de você fazer um carro chique e elegante, mesmo sendo uma marca que é desenvolvida em Nordschleife, e horas de autódromo com piloto, mas ele te dá a oportunidade de você fazer um carro chique e elegante para o seu dia a dia, ou um carro extremamente esportivo, com banco concha, fibra de carbono em todo lado. Então, assim, eu tenho que entender muito qual é a pegada que o meu cliente quer dar para o carro, qual é a usabilidade que aquele carro vai ter na vida dele, para mim não colocar um pacote leve que tira um banco traseiro se o cara tem filho. Sim. Para mim não colocar um banco concha com espuma fina para um cara que vai todo dia para o escritório no carro. Colocar um sistema de suspensão pasme que vai trazer o carro para o chão em até 3 centímetros. Então, eu tenho que entender essa demanda dele para direcionar o spec do carro para aquilo e no final ele ainda olhar e dizer, pô, mas ficou muito bacana. Ficou top. Então, isso aí E aliar a liquidez financeira, o budget que ele quer investir no carro, é muita variável que a gente tem que alinhar ali. Zezinho, aqui no podcast, né, a gente fala muito que é um podcast, claro que pra gente que é entusiasta, gosta de carro, é apaixonado por isso, mas a nossa intenção sempre foi juntar isso ao business, né? Sim. E aí eu queria entrar agora numa parte que você compartilhasse um pouco mais com a gente como é que funciona hoje, onde você está, ou alguma experiência que você tenha tido. Ian, como é esse filtro de venda, esse cliente, qual o maior funil de vocês? Como é que vocês classificam? Já chega direto para o consultor? Tem uma equipe de qualificação? Isso. Conta um pouco como é esse processo para a gente. O Porsche, ele é um produto um pouco diferenciado nesse funil, né? O cliente Porsche, ele já é de uma carteira muito maturada. Essa carteira ela tem novos adeptos, né? A galera vai ficando mais bem sucedida, vai querendo entrar no mundo Porsche. Uhum. E aí, essa turma, hoje a Porsche desenvolveu um sistema de venda muito eficiente. Te dá a liberdade de tu abrir o site dela, tu vai lá e configura o carro muito similar ao que tu configura na loja, né? E aí gera um postcode. Só que para gerar esse postcode no site, que é algo que te interessa guardar, ele pede as tuas informações.
a gente recebe o teu postcode, as No tuas CRM. informações na loja via CRM, Sim. no sistema SAP, que é um sistema sensacional usado mundialmente. E aí eu, como consultor, tenho um login lá que vai pingar para mim aquele cliente, o Ian, que é uma 911 Turbo, nesse spec aqui. Eu pego o teu postcode, eu recebo os teus dados, o teu telefone e o teu e-mail, eu vou lá, coloco no configurador o postcode, entendo o que é o teu carro, Sim. eu já sei mais ou menos qual é a pegada que você quer dar. E aí eu particularmente tenho uma forma de trabalhar que eu olho e vejo, pô, esse cliente aqui, ele tá quase lá, o carro dele ficou muito Sim. bacana. Aqui eu vou dar só alguns conselhos, se ele não quiser, já pode rodar desse jeito. Agora, outros carros que são muito controversos, eu gosto de convidar o cliente para a loja. Lá na loja nós temos a amostra do couro, a amostra do carpete, a amostra Sim. da alcântara, Legal, isso da roda, pedaço da funilaria do carro para ele ver como fica a cor no pedaço metal, do né? carro. Então, eu faço uma amostragem para ele do carro ali e digo, ó, isso aqui fica melhor com isso aqui, Sim. essa roda, nessa cor, esse carro, nesse acabamento. E aí, com ele em loja, é mais fácil a gente direcionar. Mas via CRM é dessa forma. É um Sim. funil muito eficiente que a Porsche desenvolveu, que vem pelo próprio site, ou às vezes um lead gerado por alguma campanha que nós façamos, né? Teve há 2 meses atrás uma campanha de Taycan, que aí zerou Taycan. A gente não tem mais Taycan para entregar até o final do ano, Sim. a não ser as cotas extras que a Porsche vai surgindo pra gente aí a conta gotas. Sim. Mas a nossa demanda até o final do ano a gente vendeu, foi uma campanha, foi um sucesso. Chega muito lead pelo WhatsApp, vindo do Instagram e do Facebook, que é onde o nosso público hoje essencialmente E vai vem, tá, né? vem o CRM lá, esse sistema SAP que tu É o falou. sistema SAP, que é um sistema da própria Porsche. Legal. Legal. E aí ele- Mas aí ele já chega pro vendedor, não tem ninguém para qualificar não, né? Tem, SDR. na passa verdade, por assim, SDR, né? o quantitativo, a distribuição é do gestor, Entendi. mas essa qualificação ela é meio que feita pelo site. Entendi. O cliente coloca uns dados lá, vai para o Porsche Center mais próximo do cliente, né? Entendi. Porque hoje só algumas praças têm Porsche Center. E aí vai para mais próxima para atender esse cliente com essa demanda. Aí a concessionária faz a distribuição. A distribuição, o gestor faz para a gente que é consultor Legal. e a gente aborda o cliente para... Eu acredito que tanto é uma demanda menor pelo o poder aquisitivo necessário, né? Mas no nosso caso, que a gente está implementando lá até através da mentoria que a gente citou aqui, né? Do G30, que é um método, né? Até, não sei se você já leu aquele livro Receita Previsível, né? Que é uma metodologia que é através de uma geração de leads para um marketing, né? Num marketing que vai gerar leads, que vai cair para um SDR, que vai filtrar, vai aquecer esses leads, vai mandar para um closer fazer o fechamento, né? E aí é assim que a gente tem visto acontecer. A gente já viu em concessionárias também, mas claro que Sim. o perfil é diferente, por isso que a gente estava perguntando, né? E aí, segundo dúvida que eu tinha, na parte financeira hoje, né? Quais são os canais principais de financiamento? Hoje, tipo assim, não, Ian, a gente vende muito por financiamento. Não, a gente vende muito à vista, a gente vende muito... O que está começando a funcionar muito bem, até novamente, pela a experiência de compra da Porsche, o modal de venda da Porsche, essencialmente é carro configurado. Então, você configura o carro ali, ele vai chegar, dependendo do modelo, 4, 6 meses, 8 meses. Então, a Rodobens, que é parceira do grupo que eu trabalho, já há muito tempo com o consórcio, gerou alguns grupos, né, de consórcio específico para atender essa demanda, né? Então, hoje, como é que funciona? O Ian chega lá na loja, configura um carro comigo e eu vou te passar, a Porsche ela consegue previsionar a entrega daquele chassi. Esse carro vai ficar pronto tal mês, a previsão dele em concessionária é tal mês. Então, eu faço uma programação financeira contigo, entendendo o teu momento. Se tem carro seminovo, a gente tem que realizar logo, porque a liquidez do seminovo é o quanto antes, né? Então, a gente realiza o seminovo. Não tem seminovo, eu quero só ver aqui uma forma de pagamento alternativa. O seminovo tu recebe na hora do pedido. Se for para um carro futuro, sim. Porque Entendi. eu não consigo segurar a avaliação, tem muitas variáveis Entendi. no seminovo.
tiver um carro multimarca que não seja Porsche, Isso. vocês recebem na troca? Recebemos. O grupo tem Faz várias a finalização. operações que, assim, o grupo começa vendendo Toyota, vai até a Porsche. Então, Sim. é um gap de produto recebido Gigantesco. enorme. Então, tem uma concessionária mais varejo, uma revenda mais varejo, uma revenda mais premium, que é a Sim. Select, Aham. que hoje está segurando a operação Porsche de seminovo, mas as operações Porsche no mundo tem o Pre-Owned, que é um carro seminovo avalizado, ali do programa Porsche Approved, né? O carro 111 itens, o carro são checados para ele ter essa certificação, extensão de garantia, o carro ganha uma garantia Sim. revalidada. Legal. E aí, mesmo já tendo saído da dela, garantia. Isso. Legal. Se for um carro revisado na concessionária, que tem uma vida lá dentro, seja acompanhado por nós, ele tem essa aprovação, né? Passa por pneu homologado. Quem comprar um Porsche Approved está comprando um carro zero com um pouco de uso. Sim. Então, a percepção que a Porsche quer dar para esse produto é essa. Legal. E a estrutura da concessionária está sendo ampliada para isso. A gente vai ter o Pre-Owned aqui, que é um outro departamento Como se fossem os seminovos. para Porsche. Para Porsche. Somente Porsche. Somente Porsche. O grupo vai absorver outras marcas para outras operações, mas Vão trazer tudo realmente Isso. para Porsche. Exato. Aí você vai ter a oportunidade de comprar o seu Porsche na Porsche. Um seminovo com 0 todos quilômetros. os... Que a Porsche ela Os itens não diz vistos, que tem Porsche velho, existe novo proprietário. Aham. Boa. Então, Boa. E aí, no caso, esses financiamentos de mercado, tipo, Santander e tal... Todos. não- Até uma... Mas Mas diga a Porsche assim, tem um banco bem competitivo, forte. tá? A Até Porsche tem uma um banco bem dúvida competitivo. de um parceiro nosso, uma vez ele falou, Marcel, se eu tiver uma carta, vou fazer um consórcio, uma carta, eu consigo tirar uma Porsche zero? Consegue. A maioria dos consórcios são atendidos por nós, com exceção de consórcios que têm um processo muito moroso. E aí são consórcios menores que, via de regra, esses clientes não fazem, né? Cartas de valor agregado alto. Mas nós temos esse consórcio próprio, que aí eu vou explicar agora como funciona. É um consórcio que você compra, configura o carro comigo, vai pagar lá o sinal de 10% para startar a produção do carro, e esse carro vai ter um X prazo para chegar. Sim. Só que é no mínimo 3 a 4 meses. Não tem Porsche mais rápido que isso, porque é o tempo de produção e logística até aqui. Esse carro, até ele chegar na concessionária, tem um plano que você vai pagar 3 parcelas das 60, já starta o gatilho para você contemplar essa carta. E aí a gente vai se falando, o carro vai chegar tal dia, mais ou menos tal época, e aí o Ian já vai se programar para pagar 21 parcelas. 3, mais essas 18 para fazer as 21, né? E aí você aporta essas 21 parcelas e você retira a sua carta para comprar o seu carro. Legal. Retira o bem, praticamente. Retira o bem e a gente já consegue fazer essa programação aí via consórcio. Caso o cliente não goste dessa modalidade, queira ir pela modalidade de financiamento, tem o Banco Porsche. Aceitamos a operação de todos os bancos, mas Banco Porsche é a... Nesse caso da carta, é obrigatório a gente fazer o pagamento das 21, ou então se eu quiser, eu quero antecipar. Eu quero mais do que pagar 21. todas. Não, tu já paga as 18 na hora. Tu paga as 3, aí tu consegue pagar 18 de uma vez e já contempla. E aí Isso você já contempla, contemplo, né? exatamente. Entendi. Não tem um prazo de Não. mínimo de tempo. Se eu comprar um, eu quero a bacana comissão, desse viu? plano. É o bacana desse plano, porque o cliente do consórcio, ele não gosta o consórcio imediato, como é esse, né? Para adquirir o bem agora. Ele não gosta dessa instabilidade de será que sai, será que ainda vai para sorteio? Não. Esse plano, ele é formatado para retirar com 21 parcelas. Sim. Muito bom. Praticamente aí, né, o cara vai como se estivesse dando 40% de entrada. É Exatamente. praticamente isso. Já Só que fica com a taxa certo. de administração, não é juro. É bem bacana. Que é de quanto? Pode falar? Fica por volta de 0,7. A taxa de administração geral é Tudo. quanto? Tudo. Ah, tá. Completo. Então, assim, é muito mais interessante, ainda assim que mais alta do que o consórcio convencional, mas ainda é muito mais interessante do que... E prático, né? Sim. Para quem realmente quer tirar ali num, vamos dizer, um curto, médio Sim. período de tempo, tá com Sim. o carro na garagem, né? Tá bem bacana. Muito bom. E, gente, é isso. Se você quiser comprar uma Porsche, né, você vai procurar lá na Porsche Center Fortaleza.
o Zezinho. Chega lá falando o Zezinho, não fala aí. Não fala não, que nem o dono da loja sabe quem o pessoal disse que eu não trabalho lá. Zezinho, Mas chega lá, procura ele, que realmente vocês viram aí por esse episódio que é um cara com muita experiência, vai te entregar o melhor serviço. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado aí por esse papo bom demais. Obrigado, Zezinho. E mais uma vez, reforçar, né, os nossos patrocinadores, Vitrine Rodas, né, G30, que hoje é nosso patrocinador master aqui no podcast, porque a gente usou a ferramenta deles, tem usado a ferramenta deles, né, e a gente tem como provar que realmente funciona. Então, vamos deixar aqui o QR Code de novo. Se você acessar, fala com eles lá que eles vão te explicar bem direitinho como é que funciona. É isso aí, maravilha. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.